meus amores! Vamos agora a mais uma aula de ciências falando sobre a classificação de seres vivos. Eu peço a vocês que peguem os livros e abram na página 30. Nessa página nós temos aqui um Saiba Mais, onde traz algumas informações importantes para nós. Acompanhe a leitura comigo. Para estudar os micro-organismos, os cientistas produzem meios de culturas em placas. Nessas placas são acrescentados nutrientes necessários ao desenvolvimento desses seres microscópicos, facilitando assim o seu estudo. Vejam só, aqui nós temos a imagem de uma placa com nutrientes. Observem que eles são colocados na placa para que assim, ao estudar sobre os micro-organismos, eles possam se desenvolver e facilitar o momento de estudo. Vejam só, uma cientista, ela pediu a seu filho que encostasse uma das mãos numa placa de laboratório, após ele brincar com o cachorro. Observe como a placa ficou depois de uma semana. O garoto encostou sua mão e uma semana depois a placa ficou assim, ó, cheia de seres microscópicos. E observe que eles ficaram exatamente com o mesmo formato da mão do garoto. O menino colocou a mão na placa sem lavá-la, ou seja, suas mãos estavam contaminadas com micro-organismos. Ao encontrar nutrientes na placa, esses micro-organismos se multiplicaram. Apesar de não enxergarmos, os micro-organismos eles estão por todos os lugares. Por isso, o hábito de lavar as mãos com água e sabão é muito importante. Principalmente o que? Após usarmos o banheiro e também antes das refeições. Logo embaixo nós temos um Aprender é Divertido. E nesse Aprender é Divertido eu peço que vocês façam ele com capricho, gravem um vídeo e mandem para ti observar, tá certo? Vejam só, os vírus, as bactérias e os protozoários, eles apresentam estruturas e formatos bem variados, não é mesmo? Agora você vai criar um desses micro-organismos usando massa de modelar e muita imaginação. Como eu sei que nem todo mundo tem massa de modelar em casa, eu vou permitir que vocês façam com outros materiais, como por exemplo com a slime, que eu sei que muitos de vocês têm. Se não tiver slime, não tiver massinha de modelar, usem a criatividade para desenhar. Vocês podem utilizar uma folha de papel em branco ou uma cartolina e usar a imaginação de vocês. Observem que aqui nós temos os exemplos de alguns desses micro-organismos, certo? Em seguida, após vocês criarem o seu micro-organismo, eu quero que vocês escrevam uma definição, dizendo que tipo de micro-organismo ele é, certo? Se ele é uma bactéria, se ele é um protozoário ou se ele é um vírus, tá certo? Lembrando que todos esses micro-organismos, ou eles são benéficos, ou eles são do bem, né? Ou eles são maléficos ao ambiente onde eles estão e também ao corpo de alguns animais, onde eles se alojam. Então, eu quero que vocês definam isso no papel onde vocês fizerem a anotação, tá certo? Quando terminarem, coloca a roupinha da nossa escola, se arruma bem bonitinho e faz o vídeo apresentando para a tia, tá certo? Vamos agora para a próxima página, onde tem uma atividade. Leia o texto sobre micro-organismo e depois faça o que se pede. Acompanhe comigo a leitura. Muitos micro-organismos, como bactérias, protozoários e vírus, são nocivos, pois eles provocam doenças em outros seres vivos, inclusive em nós, seres humanos. Para evitar essas doenças, é preciso adotar alguns hábitos saudáveis. Que hábitos são esses? Aqui nós temos alguns exemplos. Lavar as mãos com água e sabão antes de comer e de preparar alimentos e após usar o banheiro. Cobrir o nariz e a boca com um lenço ao tossir ou espirrar. Isso impede que os micro-organismos se espalhem pelo ar e contaminem outras pessoas. Cozinhar os alimentos adequadamente e manter a carteira de vacinação em dias. Então, aqui são alguns exemplos de como evitar algumas dessas doenças. Vejam só, aqui nós temos duas questões abaixo. Na letra A diz o seguinte: por que muitos micro-organismos são considerados nocivos?
Aqui no texto está falando por quê. Eu quero que vocês voltem para o texto, procurem a resposta e sublinhem, passem um tracinho embaixo. Na letra B, um dos hábitos de higiene necessário para evitar doenças provocadas por micro-organismos é lavar bem as mãos. Observe agora as imagens e numere-as de 1 a 6, de acordo com a sequência correta de como devemos lavar as mãos. Observem que aqui nós temos várias cenas de mãos sendo lavadas. Então, vocês vão precisar ordenar colocando o número certo em cada uma delas. Qual é a primeira cena? Eu acredito que a primeira cena seja essa daqui, onde as mãos se encontram sujas. Então, aqui, no espaço em branco, coloco o número 1. Agora, após as mãos estarem assim, qual é o próximo passo? Procura aqui entre essas imagens qual será a próxima cena e coloca o número 2. E assim vai fazendo até completar todas, tá ok? Vamos agora para a próxima página e vamos estudar sobre as algas e os fungos. Me acompanhe na página 32. Vamos lá? As algas e os fungos são seres vivos que, dependendo da espécie, tanto é possível enxergá-los a olho nu, como também com a ajuda de um microscópio. As algas, elas são seres vivos que vivem na água e que realizam o processo de fotossíntese, ou seja, aquele processo em que as plantas utilizam a energia do sol, como também o gás carbônico que está presente no ar e também a água para produzir todo o seu alimento. Vejam só, elas desempenham um papel muito importante para a vida da Terra, pois elas são responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio, que nós e outros seres vivos utilizamos para respirar. Aqui nós temos duas imagens. Nós temos a euglena, que é um exemplo de alga microscópica, essa daqui, E temos também a alface do mar, que é uma alga verde que fica flutuando no oceano. Observem a imagem das duas. Observem que a primeira, essa daqui, ela não é possível ver a olho nu, então precisou da utilização de um microscópio para observá-la. Já a outra, dá para a gente vê-la claramente. Continuando a leitura. Há também uma grande variedade de fungos ao nosso redor. Alguns são mais fáceis de ser observados ao microscópio, como por exemplo as leveduras utilizadas na fabricação de pães e o penicílio, que é utilizado na produção de remédios. Observem eles dois aqui, Tanto um quanto o outro foram observados com a ajuda de um microscópio, pois eles são pequenos. Outros fungos, como bolores e cogumelos, são facilmente visíveis a olho nu. Os bolores realizam a decomposição de restos de alimentos, plantas e também animais mortos. Já os cogumelos, como o champignon, fazem parte da nossa alimentação. Além disso, há alguns fungos também que causam doenças, como por exemplo as famosas micoses. Observem as imagens que nós temos aqui embaixo. A primeira mostra o morango entrando já em estado de decomposição. Observem que ele se encontra cheio de fungos. Então, quando a fruta, como por exemplo o morango, se encontra nessa situação, nós não devemos consumi-la, pois elas já não prestam mais para o consumo do ser humano. A próxima imagem são de cogumelos que são comestíveis pelo ser humano. E por último, nós temos aqui a imagem de algumas micoses. Observem como ela fica na nossa pele. Elas causam uma aparência áspera e também esbranquiçada na nossa pele, certo? E elas são causadas pelos fungos. Acompanhe agora comigo as informações da atividade na página 33, nessa página aqui. Vejam só, ciências em ação. Agora vocês vão virar cientistas e vão fazer esse experimento que está aqui, tá certo? Acompanhem comigo. Vamos observar a ação dos fungos na decomposição dos alimentos. Vocês irão precisar de 2 fatias de pão de forma fresco, ou seja, um pão de forma novinho. Esse estilo de pão aqui,
Se não tiver o pão de forma, pode fazer com pão normal, o pão que a gente costuma consumir todos os dias na nossa casa, certo? Vão precisar também de um saco plástico transparente. Como vai acontecer? Vocês vão fazer da seguinte forma: coloque uma das fatias de pão dentro do saco plástico e armazene-o em um local escuro, como num armário. Uma das duas fatias vai colocar no saquinho e vai guardar dentro do armário, certo? Deixe a outra fatia em um local seco e arejado, sem cobri-la. Observe as duas fatias de pão após 3 dias, após 1 semana e após 2 semanas. E desenhe o aspecto delas nos quadros a seguir. Observe que aqui embaixo nós temos um quadro. E embaixo nós temos o espaço para vocês desenharem o aspecto dessas fatias de pães durante 3 dias, 1 semana e 2 semanas. Agora responda as questões. Observe que embaixo nós temos 3 questões para responder. O que aconteceu com a fatia de pão que foi deixada dentro do saco plástico em um local escuro? E com a fatia deixada em um local seco e arejado? Então, vocês vão me dizer aqui o que foi que aconteceu com as duas. Com a que ficou no local escuro e com a que ficou no local arejado. Segunda questão. Por que isso aconteceu? Vocês vão tentar me explicar o porquê que essa situação aconteceu, o porquê que essas duas fatias de pães ficaram da forma que ficaram, certo? Com as palavrinhas de vocês. E por último, com base na realização desse experimento, que fatores são necessários para o desenvolvimento dos fungos? Então, vocês vão me responder o que foi que contribuiu para que os fungos surgissem ali. Foi a ausência da luz? Foi a presença da luz? Foi o quê? Foi o local arejado? Foi o local abafado? Vocês vão me dizer o que fez com que os fungos se proliferassem nas fatias de pão, tá certo? Boa sorte, aproveitem bastante essas atividades. Qualquer dúvida que tiver, podem me perguntar e façam com capricho, tá certo? Um beijo da tia e até a próxima!